Tentar prever o que as pessoas vão comprar, olha, esse é um dos maiores, se não o maior desafio de qualquer negócio. Por muito tempo, isso foi quase um exercício de adivinhação, né? Uma mistura de intuição com uma boa dose de sorte. Hoje, a gente vai mergulhar em como a inteligência artificial está virando esse jogo, transformando a incerteza em uma vantagem competitiva poderosa e, o mais importante, calculada. E vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. O estoque de uma empresa, ele é um ativo ou é um passivo? A resposta, claro, não é tão simples assim, porque dependendo de como ele é gerenciado, ele pode estar trabalhando a favor do negócio ou, silenciosamente, se tornando um grande problema. Pensa na gestão de estoque como caminhar numa corda bamba. É um equilíbrio muito delicado. Se pender para um lado, tem o excesso. Isso significa capital que poderia estar investido em outra coisa, parado ali. Significa custo de armazenagem, produto ficando velho, obsoleto e muito desperdício. Agora, se pender para o outro lado, vem a falta de estoque. E aí o resultado é venda perdida, cliente frustrado e pior, a reputação da marca sendo arranhada. Para qualquer um dos lados que a balança pesar, o resultado é prejuízo. Mas, afinal, por que é tão difícil acertar esse alvo? Bom, esse é um dilema que persegue as empresas há gerações. E a resposta para essa dificuldade toda está em grande parte nos métodos que a gente usava até pouco tempo atrás. Por décadas, a previsão de demanda era feita com base em quê? Planilhas e intuição. O problema fundamental disso é que esses métodos olham só pelo retrovisor. Eles analisam o passado, mas ignoram o que está acontecendo agora, no mundo real. Pensa no impacto de uma onda de calor na venda de sorvetes, ou um festival na cidade que de repente aumenta a procura por certos produtos. E as ações dos concorrentes? Nada disso entrava na conta. E ainda tem o viés humano, né? E o pior de tudo, esses modelos são estáticos. Eles não aprendem com os próprios erros. É exatamente nesse ponto que a história muda de figura. A inteligência artificial não chega para ser só uma melhoria, ela chega para reescrever completamente as regras do jogo da previsão de demanda. Uma analogia que eu acho ótima para entender os métodos antigos é pensar neles como um farol no meio de uma neblina densa. Ele dá uma direção, sabe? Ajuda a evitar um desastre maior. Mas, no mercado de hoje, que é super dinâmico, cheio de variáveis, essa luzinha distante simplesmente não é mais suficiente para navegar com precisão e segurança. E, em contraste, o machine learning, bom, ele é como um sistema de navegação por satélite de última geração. Ele não só mostra onde a gente está. Ele analisa centenas de variáveis em tempo real, trânsito, clima, acidentes, obras na pista, para traçar a rota mais eficiente. E se algo muda, ele recalcula na hora. É a diferença entre ter uma vaga ideia da direção e ter um mapa exato para o destino. E como isso funciona na prática? O grande segredo é a capacidade da IA de processar uma quantidade e uma variedade de dados que são simplesmente impossíveis para um ser humano. A gente não está falando só do histórico de vendas, não. Entra na conta os dados de marketing, a previsão do tempo, indicadores econômicos, eventos locais, o que está bombando nas redes sociais e até o que os concorrentes estão fazendo. A IA consegue conectar todos esses pontos. Certo, o conceito é poderoso, sem dúvida. Mas como exatamente se constrói essa máquina de prever o futuro? Vamos dar uma olhada nos bastidores dessa engenharia. O processo todo pode ser resumido em 4 etapas-chave. A primeira, fundamental, é a coleta e a preparação dos dados. Tem que limpar, organizar, é a base de tudo. Depois, vem o que a gente chama de engenharia de features. O nome pode parecer complicado, mas é a arte de criar informações novas e mais inteligentes a partir dos dados brutos. Tipo cruzar vendas com feriados, por exemplo. O terceiro passo é o treinamento do modelo. É aqui que o algoritmo aprende a reconhecer os padrões escondidos nos dados. E, por fim, a avaliação e o refinamento contínuos, porque o modelo precisa estar sempre aprendendo e se adaptando. E isso nos leva a um mantra, uma regra de ouro da tecnologia. Lixo entra, lixo sai. Ou, em inglês, garbage in, garbage out. Não adianta ter o algoritmo mais sofisticado do mundo se os dados que o alimentam são de baixa qualidade. A previsão vai ser ruim, simples assim. A qualidade da informação é a base de absolutamente tudo. Ok, já entendemos a tecnologia. Agora vamos focar no que realmente importa para o negócio, como essa precisão toda se transforma em resultados concretos, em lucro. Com previsões mais certeiras, as ações se tornam muito mais estratégicas. Dá para otimizar os níveis de estoque de uma forma dinâmica. Imagina uma marca de moda sabendo exatamente quais tamanhos e cores produzir para uma nova coleção.
Dá para prevenir a falta daquele produto que mais vende, reduzir o excesso de estoque, liberando um capital de giro valiosíssimo e até criar promoções muito mais inteligentes. Pensa num supermercado que consegue ajustar os preços de produtos perecíveis para evitar o desperdício. O impacto é enorme. E no fundo, a lógica é muito simples, né? Evitar que um produto falte na prateleira é uma das formas mais diretas de deixar o cliente satisfeito. É a promessa da marca sendo cumprida ali, na hora da compra. E essa satisfação, claro, se transforma em lealdade, em confiança. A mensagem aqui é que eficiência operacional não é só um número numa planilha de custos. É a base da experiência do cliente. Tudo isso soa transformador, a gente sabe. Mas por onde começar? Qual é o caminho prático para tirar essa inteligência toda do papel e colocar na operação do dia a dia? Essa jornada tem seus desafios. É importante ser realista. Quase sempre, o primeiro obstáculo é a qualidade dos dados. Depois, é preciso ter o time certo, com conhecimento técnico. Tem a questão de integrar a nova tecnologia com os sistemas antigos da empresa e, claro, gerenciar a mudança cultural na equipe. Porque um modelo de IA não é algo que se configura e esquece. Ele precisa de manutenção constante, um processo que a gente chama de MLOps, para garantir que ele continue preciso. A boa notícia é que existe um caminho, um roteiro para o sucesso, que se baseia em 4 práticas. Primeiro, comece pequeno. Um projeto piloto, bem focado para provar o valor de forma rápida. Segundo, defina metas claras, mensuráveis. O que se quer alcançar? Terceiro, é crucial garantir o apoio da liderança. E por último, e talvez o mais importante, lembrar sempre que a tecnologia é um meio, não o fim. O foco tem que ser no valor que ela gera para o negócio. E para fechar, fica uma reflexão. Num mercado que não perdoa lentidão, usar IA para prever a demanda deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade estratégica. A questão não é mais se as empresas vão adotar essa tecnologia, mas quando. E com isso em mente, a pergunta que fica é: as organizações hoje estão apenas reagindo ao que acontece ou estão se preparando ativamente para moldar o próprio futuro?